O governo dos Estados Unidos decidiu classificar um cartel venezuelano como organização terrorista. A Venezuela já avaliou essa medida como mais uma provocação ao país. Quem traz os detalhes é o Eliseu Caetano, direto dos Estados Unidos, da Flórida. Bom começo de semana, meu amigo Eliseu. Boa tarde, bem-vindo. Salve, salve, Marcinha! Muito boa tarde para você e para todos que nos acompanham em tempo real aqui na programação da Jovem Pan. Aliás, como eu digo todas as segundas, né? Happy Monday! Feliz segunda-feira para todo mundo, viu? Hoje essa é uma das principais notícias do dia e não apenas aqui nos Estados Unidos, viu, Márcia? Mas no restante do mundo todo e especialmente caiu como uma bomba nos países aí da América Latina, porque o Departamento de Estado norte-americano decidiu ontem, em pleno domingo, reclassificar o cartel de Los Soles não mais como uma organização criminosa. A partir de agora, é uma organização terrorista. E a virada dessa nomenclatura vai possibilitar aos Estados Unidos tratar o cartel de Los Soles como tratou, por exemplo, a Al-Qaeda lá no início dos anos 2000. Isso significa, em termos legais, que Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, vai ser tratado como Osama Bin Laden, que inclusive foi eliminado durante uma missão secreta que envolveu a mesma unidade do US Navy que está no Mar do Caribe. Os mesmos militares que estão aí no hemisfério sul participando dessa mega operação há quase 2 meses, mais de 10 mil homens, 6 barcos, inclusive o maior navio militar do mundo, o USS Gerald Ford, né, que a gente tem acompanhado praticamente diariamente aqui na programação da Jovem Pan. Esses mesmos US Navy estavam lá na ocasião da morte de Osama Bin Laden. O Departamento de Estado afirmou que o cartel de Los Soles forneceu apoio material a organizações terroristas estrangeiras que ameaçam a paz e também a segurança dos Estados Unidos. Em julho desse ano, vale lembrar que o Departamento de Estado já havia sancionado Nicolás Maduro, né, como líder da organização Cartel de Los Soles, ligando o presidente diretamente às atividades de narcotráfico e também de alianças com organizações como, por exemplo, o Trem de Araguá e com o Sinaloa Cartel. A acusação norte-americana aponta ainda que o cartel estaria não apenas com a força e conivência de Maduro, mas estaria também utilizando de instalações militares venezuelanas para continuar fabricando drogas e enviando drogas da Venezuela para cá, para os Estados Unidos. A gente relembra que ao longo desses 2 meses de operação em águas internacionais, lá no Mar do Caribe, no Mar do Pacífico, perto da costa da Venezuela, mais de 25 operações de destruição a barcos aconteceram, mais de 80 pessoas teriam morrido. Por que a gente não dá o número exato? Porque ainda são desencontradas essas informações e as autoridades americanas não confirmam ainda pontualmente esses números. Mas essa designação nova, essa nomenclatura nova, Márcia, vai possibilitar aos Estados Unidos e a administração Trump realizar incursões em terra. Então, por exemplo, os navios agora estão em águas internacionais a cerca de 600 a 400 quilômetros de Caracas, em águas internacionais. Agora eles vão poder patrulhar águas territoriais da Venezuela, se for para coibir o tráfico internacional de drogas. A mesma coisa no que tange a entrada em solo venezuelano e até mesmo a destruição de, por exemplo, bases militares, se de fato elas estiverem ali servindo de base também para o tráfico internacional de drogas, assim como a captura de Nicolás Maduro. Vale lembrar, e a gente relembra sempre porque é um valor muito alto, os Estados Unidos estão oferecendo algo em torno de 10 milhões de dólares por quem oferecer informações que levem à prisão de Nicolás Maduro. Mais aí do que 50, 60 milhões de reais, ou seja, é muito dinheiro. Maduro, por sua vez, já armou a população, criando ali uma espécie de milícia civil. Ele também pediu para os militares reforçarem as fronteiras do país. A Colômbia também já está ali em estado, né, de alerta, de atenção. E claro, como não poderia deixar de ser, o Brasil, que faz fronteira com a Venezuela no norte do nosso país, por uma possibilidade de migração intensa de venezuelanos tentando fugir de uma possível invasão ou ocupação americana. A gente vai seguir daqui, Márcia, acompanhando essas e outras notícias importantes dessa segunda-feira. E já eu volto em tempo real com você e com a nossa audiência, sem o nosso açaí querido, né? Mas eu volto.
Mas eu trouxe umas encomendinhas que eu vou mostrar pro pessoal depois lá na minha rede social, @MarciaDantasTV, tá bom? Não trouxe açaí, Quero mas ver veio... se tem pra mim. Não, você não tem como mandar, Eliseu Caetano. Nem chega aí. Mas, ó, trouxe queijo do Marajó, trouxe algumas coisinhas. Vai lá daqui a pouco na minha rede que eu vou mostrar. Beijo. Agora vem comigo analisar com o Gesualdo Almeida e também o Henrique Kriegner. Vou começar agora pelo Kriegner. Não sei porquê, mas enquanto o Eliseu falava, eu fiquei me lembrando do projeto antifacção aqui do Brasil, que tem uma resistência grande por parte dos governistas justamente por conta dessa nomenclatura do terrorismo. Olha o que o Trump está fazendo. Ele trocou a nomenclatura para que ele possa ter livre acesso àquelas águas e conseguir monitorar muito mais fácil os terroristas, porque agora com essa nomenclatura ele tem direito a isso. É mais ou menos o que eu entendi, Kriegner. É isso aí, Márcia. A dúvida agora é qual vai ser o resultado disso, né? O debate se organizações terroristas, organizações criminosas do tráfico de drogas e etc. podem ser enquadradas como terrorismo, ele é um debate que vai por duas avenidas. O primeiro deles é conceitual e o segundo é prático, ou seja, é útil no combate, melhora o combate ou não do Estado a essas forças se forem enquadradas como terrorismo. Na questão conceitual, é muito difícil, é dúbio. Na minha opinião, sim, você consegue enquadrar. Por quê? As organizações terroristas, elas têm uma motivação política no fim do dia. E a gente já viu que quanto mais organizado é o crime, quanto mais avançado são essas organizações, e aqui a gente fala das facções no Brasil, mas tem esses outros cartéis também em outros países, aí sim você já percebe. E existe uma motivação política também de dominação territorial. É assim que funciona no Rio de Janeiro, é assim que funcionam essas facções, elas conseguem se estabilizar. Não é somente questão econômica, não. É também político territorial e atuam até como um Estado paralelo ao Estado oficial, como é no caso do Brasil, do Estado brasileiro. Então, nesse sentido, a gente já tem um ponto aqui garantido. Segundo, tem que vir se vai ser mais prático. No Brasil, pela nossa lei, você consegue ter mais acesso a recursos e uma série de outros dispositivos da lei, se for enquadrado mesmo como terrorismo. No fim do dia, nas ruas, as pessoas percebem que a vida delas está correndo risco por organizações criminosas, tanto quanto corre risco por alguma outra pessoa muito louca que pense em cometer um ato terrorista. Então, no sentido popular, as pessoas também querem esse agravamento da tipificação, né, do crime aí das organizações territoriais. Vamos ver se a gente consegue ter mais praticidade com isso, Márcia. A gente vai acompanhar essa semana aí o desdobramento, que a votação deve acontecer essa semana aqui no Brasil, desse projeto antifacção. Agora, em relação à Venezuela e Estados Unidos, a tensão está aumentando a cada dia. Gesualdo, você acredita que vai efetivamente haver um conflito armado por terra nesse território, que Trump vai arriscar realmente colocar ali tropas no território da Venezuela, vai começar pelo mar, mas essa incursão pode realmente gerar um conflito intenso? Eu acho que o Trump é um cara muito imprevisível, além de ser estável, um cara egocêntrico, tem uma série de predicados positivos ou negativos, a depender do ângulo que nós podemos imputar-lhe. E essa imprevisibilidade faz com que as coisas não fiquem muito claras. Segundo o projeto dele próprio para a volta à Casa Branca, ele não toleraria que os Estados Unidos entrassem em novas guerras, em novos conflitos armados. Isso faz parte, inclusive, da proposta do MAGA. E se envolver numa guerra aqui no Caribe, não sei até que ponto ele teria o apoio, e acredito que não teria o apoio, da sua base mais eloquente. Por outro lado, ele faz uma movimentação muito grande, ele traz 2 grandes porta-aviões, isso implica em gastos, implica em custos significativos. E se ele sair dali simplesmente, deixando a viela livre para o Maduro, significará a sua derrota. Assim, eu vejo que ele não tem outra alternativa senão fazer algumas incursões, por terra, por ar que seja, mas incursões pontuais. E talvez o melhor modelo americano da década de 60, da década de 70, patrocinando a oposição para a quebra do regime.